Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou o Edu Canelas e vou levar você para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de segunda-feira, pós-clássico e com muitas notícias. Tem novos jogadores pintando na colina, isso mesmo, o Vasco está contratando e vamos falar sobre a grana que a 777 terá de investir agora para acertar com novos jogadores. Além disso, você, meu amigo vascaíno, vai saber tudo sobre a lesão de Pablo Verratti. Quanto tempo o Verratti deve ficar fora? Vamos falar sobre esse assunto no momento em que o jornalista Edu Canelas sai para a entrada do fisioterapeuta Eduardo Canelas para falar um pouquinho sobre lesão, que é parte da minha formação como fisioterapeuta. Falo muito sobre o assunto diariamente com meus pacientes, né? Então é sempre bom trazer um pouco do conhecimento que eu tenho aqui para os nossos vídeos. Antes disso, rapaziada, vou pedir a você do outro lado, obviamente, vai no like, deixe o seu like para dar sorte para o nosso Vascão e também, primeiro link fixado aqui embaixo é o da Estrela Bet. A Estrela Bet é a parceira oficial aqui do canal. A minha parceria com ela até agora só tá me fazendo levar na cacunda, porque as coisas não estão boas não. A Estrela Bet está levando todas as minhas economias mais uma vez ontem. Olha, quem tá acompanhando viu que o prejuízo foi brabo, hein? Meu Jesus amado. Mas crie sua conta na Estrela Bet e me ajude a me vingar da Estrela Bet no próximo jogo do Vascão, beleza? Então tá combinado? Vai aqui embaixo, crie a sua conta na Estrela Bet com o nosso link. Show? Enquanto isso, Verratti brasileiro vai jogar pra cima. Vamos pro vídeo. Enquanto vai tocando a vinheta, você vai aqui no like rapidinho, ó. Vai no like e a gente se encontra daqui a pouco. Antes de falar das contratações, para você que já foi ali no like, deixou o seu joinha, ajudou muito o nosso canal, eu vou falar agora sobre ontem. O Vasco fez uma partida honesta é demais, né? Honesta contra o Urubu no Maracanã na noite de ontem, mas se defendeu do que atacou. Mostrou que ainda existe um abismo técnico entre o elenco do rival e o nosso elenco. Um Vasco que não consegue substituir à altura o Paulinho Paula, que saiu e faz muita falta. Ontem seria fundamental naquele meio-campo. E logo no começo da partida, o meia-volante Jair se machucou, teve um problema no joelho e precisou ser retirado de campo. Dessa forma, a saída de bola do Vasco ficou muito prejudicada. E a escolha de Ramon Dias por colocar Matheus Cocão, que eu sempre vou chamar de Matheus Cocão, acabou fazendo com que o Vasco não conseguisse sequer sair do seu campo de defesa. Vou dizer que no começo ali do primeiro tempo, até os 22, 23 minutos, o Vasco não conseguia passar do meio campo. Era algo surreal, o Vasco ficou nas cordas. Depois, em bela jogada, o Vasco conseguiu um lançamento para o Lucas Piton, que cruzou para o Verratti, e o Vasco quase faz o gol ali no final do primeiro tempo. Na verdade, o Verratti teve também uma oportunidade de cabeça antes dessa do final do primeiro tempo. Mas enfim, um Vasco que precisa muito se reforçar. Um Vasco que eu sei que você aí do outro lado fica frustrado quando quem está aqui do outro lado fala que o time não é bom ainda o suficiente, as coisas ainda não estão caminhando como deveriam. Mas, pô, se você não quer dar um voto de confiança para mim, dá o voto de confiança para Emiliano Dias, o auxiliar e filho de Dom Ramon, que ontem, na entrevista coletiva, pediu novamente, publicamente, que o Vasco contratasse jogadores. O Vasco precisa de novos atletas. Então a gente tem que reconhecer a deficiência do nosso elenco, entender que ela está ali, que ela é real e cobrar para que novos jogadores cheguem no Vasco. E vão chegar. Eu vou trazer aqui dois nomes, ó. Dois nomes de novos jogadores que estão negociando com o Vasco. E aí você aí do outro lado vai dar o seu parecer nos comentários. É bom ou é ruim? Vai nos comentários e deixa ali a sua opinião. E claro, fale do jogo de ontem, cara. Deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante, beleza? E fica ligado que no final do vídeo eu vou colocar um vídeo muito engraçado aqui pra vocês assistirem. O garotinho ontem pulou o muro, tá?
O Léo Jardim fez o moleque virar Vasco em meio ao Maracanã lotado. Respeito o meu goleiro, meu irmão. Um beijo, Léo Jardim. Essa torcida te ama. Excelente defesa do Léo Jardim ontem. E o Gabi Bumbum ficou tristinho, perdeu o pênalti. Fazer o quê, né, Gabriel Barbosa? Muito fraquinho, muito fraquinho. Esperamos ainda te bater muito esse ano. Esperamos que o próximo clássico o Vasco já esteja com o time mais azeitado, o Adson bem, para que a gente possa dar a chinelada no Urubu. Rapaziada, vamos falar sobre uma questão agora que é muito importante. A questão da SAF, cara. O Vasco tem o Pedrinho como novo presidente. E o Pedrinho tem a obrigação de indicar um nome para o conselho da SAF. Como isso acontece? A SAF tem um conselho de administração que inclui 2 cadeiras do clube associativo, ou seja, do CRVG, do Vasco Clube mesmo, não o Vasco SAF. E essas cadeiras são uma do presidente, no caso Pedrinho, e mais um nome indicado por ele. Ele ainda não fez essa indicação. E isso está atrapalhando o contato entre o associativo e o clube de regatas Vasco da Gama, SAF. Está atrapalhando que possam convocar ali algumas reuniões, algumas coisas que, inclusive, são nesses momentos, essas reuniões, que o Pedrinho pode se posicionar oficialmente perante a SAF, perante os gringos, para cobrar, para dizer, incluindo convocar reuniões. Mas ele ainda não pode fazer nada, porque ainda nem sequer indicou o nome da segunda cadeira, o nome do companheiro dele que estará nesse conselho de administração, beleza? Então, infelizmente, a coisa para andar entre Vasco e Pedrinho, entre SAF e Pedrinho, melhor dizendo, ainda precisa de um passo do nosso presidente. Eu tentei entrar em contato com ele agora há pouco, ele ainda não me respondeu, mas assim que respondeu, vou também trazer a versão do Pedrinho a respeito da situação. Beleza, rapaziada? Vamos falar agora de mercado da bola, né? Vocês gostam de falar de mercado da bola. Nunca vi igual. Rapaziada, antes do mercado da bola, eu vou trazer a informação, vou tentar ser o mais rápido possível aqui, tá? Porque eu já gravei, o vídeo ficou grande pra caramba, eu vou reduzir aqui pra ficar mais fácil e mais simples. Jair, o excelente Marco Vasconcelos da Tupi, trouxe a informação que o Jair vai fazer exames agora à tarde para saber a gravidade da lesão que o tirou ontem no primeiro tempo do Clássico. Mas o Marco Vasconcelos já adiantou, não é nada tão grave quanto o Paulinho, ou seja, podemos perder o Jair aí por 1, 2, 3 partidas, mas não o perderemos para a temporada, ok? Show de bola! Em relação ao Verratti, o Emiliano Dias ontem disse que ele tem uma fissura na costela. Fissura na costela não é fácil, não é simples. Dói pra caramba. E como as nossas 12 costelas, nós temos 12 costelas no corpo humano, elas são muito importantes no processo de respiração, no ciclo respiratório do ser humano. Conforme o ciclo respiratório aumenta em atividades de intensidade alta, como correr, jogar futebol, até dar aquela namoradinha que você raramente dá aquela namorada por ano, nesse momento aumenta a respiração, você fica ofegante e a costela vai fazendo aquele trabalho de expansão e de encolhimento durante esse processo. O Verratti deve estar morrendo de dor, um cara com uma fissura na costela jogando futebol, amigo. Não tenha dúvida que está doendo muito. Processo de recuperação desse tipo de lesão, normalmente em 6 semanas. Tem 3 semanas que ele sofreu a lesão, mas ele não está fazendo repouso, ele está jogando. Então não sabemos a que anda essa fissura, o quão consolidada essa fissura está. Só no exame de raio-x, que tem acesso apenas, né? Dr. Gustavo Caldeira, o Dudu, o pessoal lá da fisioterapia, que são excelentes profissionais. Só essa galera tem acesso para saber como está esse processo aí de consolidação da fratura. Vamos ver como vai ficar o Pablo Verratti. Agora, existe uma tendência que o Vasco segure o jogador e ele não volte a jogar. Eu, como fisioterapeuta, trabalho na área, atendo paciente, vejo nesse tipo de situação muito repouso para que o processo ali, né, de reparação óssea daquela fissura aconteça, precisa de um repouso. E o cara jogando futebol, aumentando a frequência respiratória absurdamente, não fica tão simples não, beleza? Vamos aguardar para ver, cara, o que vai acontecer com o nosso Pablo Verratti, mas a costela é um grupo de ossos esponjosos. Isso facilita ali o processo de reparação. Vamos ver, cara, se o Verratti possa voltar aí o mais rápido possível, beleza?
Mercado da bola, amigo vascaíno. Cara, se não tiver mercado na bola no vídeo, vocês não clicam para assistir o vídeo. Vocês ficam bolados que não tem nada de contratação. Galera, contratação é importante, mas todos os assuntos são importantes. Então o dia que não tiver contratação, venham no vídeo também, pô. Não venham só quando tem contratação, quando tem martelo batido não, beleza? Mas hoje tem. Hoje tem martelo batido. O Vasco negocia com Pedro Henrique. Informação trazida ontem pelo Brabo Lucas Pedrosa, lá no X do jornalista. Pedro Henrique, eu vou na colinha, tá? 33 anos, 1,79 m, é um jogador destro que joga tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda. Ele começou no Caxias, jogou a vida inteira em clubes pequenos na Europa. O maior clube que ele jogou na Europa foi o PAOK, da Grécia, o mais conhecido. Os outros clubes eu não conheço, o Sivasspor também da Turquia, que eu também não tenho muito conhecimento a respeito desse clube, e veio em 2022 para o Internacional. No Internacional, esse jogador, o Pedro Henrique, em 2022, 32 jogos, 16 como titular, 7 gols e 3 assistências. Em 2023, no ano passado, perdeu espaço. Foram 26 jogos, 14 como titular, 3 gols e 2 assistências. E agora que o Internacional tem Ener Valencia, Luiz Adriano, Alário, Borré, fica muito difícil encontrar um espaço para o Pedro Henrique jogar. O jogador entende que não vai jogar nesse time e aí ele quer novos ares e o Vasco pintou como uma possibilidade. As negociações estão acontecendo, o Inter pretende liberar o jogador tem o interesse de vir ao Vasco e esse martelo deve ser batido nos próximos dias. Situação essa que não interfere na contratação de Breno Lopes, jogador que também está na mira do Vasco. O Breno Lopes tem 28 anos, 1,78 m, ele também é destro, e os números dele na última temporada foram 31 jogos, 14 como titular, 5 gols e 3 assistências. Ele que foi autor de gol de título de Libertadores no Palmeiras, um cara conhecido lá por fazer gols decisivos no Verdão de São Paulo, mas também um jogador que desperta ira da torcida palmeirense em muitos momentos. O Breno Lopes não é o cara mais querido ali da nação palmeirense, não. Então não é um jogador de ponta, mas é um atleta bem importante ressaltar. Joga pelas beiradas, pode ser um reserva para o Verratti atuando como camisa 9 e um jogador que de fato é um pouco interessante porque vem de clube grande, tem uma história legal no Palmeiras, mas sinceramente, galera, aí o martelo do Edu Canelas tem que bater novamente. Eu acho que o Vasco precisava de mais. Pedro Henrique, Breno Lopes, são jogadores oriundos de grandes times, jogadores aí que têm passagens, têm boas temporadas no currículo, mas o Vasco precisava de mais. Estamos vendo aí o Botafogo contratando o Luiz Henrique, o Atlético acertando com o Bernard e o Vasco aí com Pedro Henrique e Breno Lopes. Não dá pra gente negar. É frustrante sim, mas é isso. São negociações em andamento, podem ter um desfecho a qualquer momento e você vai acompanhar tudo conosco aqui no canal Os Vascaínos, beleza?